Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 19 de abril, do segundo ano pandêmico 2021 no Brasil, que é um caso à parte, vamos falar um pouco disso. E em razão das comemorações, ou preocupações, ou reflexões críticas sobre Dia do Índio, temos uma convidada muito especial, que é a Cristina Turra, nossa colega, professora de História, está lá em Vacaria, e é uma mestra em questões de ensino de história sobre as relações dele com as questões indígenas, num caso específico, que é a retomada Guarani na Ponta do Arado, em Porto Alegre. Bom dia, Cristina, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à escola pelo convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante no dia de hoje e em todos os dias do ano letivo da escola também. Que legal. Obrigado pela tua disposição. Para quem ainda acha que professores e professoras estão de férias, saibam que o nosso trabalho online, ele aumenta, a gente está à disposição via redes sociais a todo momento e o acúmulo de informações é algo nunca visto. Então tem toda essa administração do trabalho online. O pessoal está chegando por aqui. Essa é uma iniciativa, Contatos Imediatos Educacionais, da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Rede Pública de Porto Alegre, Nossa Senhora do Carmo. Ela é uma iniciativa autônoma, criada no ano passado pela equipe diretiva, com apoio do grupo de professores, da comunidade, que quando consegue se liga também nesses conteúdos, para nós conseguirmos estar, de alguma forma, em contato com a comunidade em tempos de escola, por necessidade de segurança sanitária, estar fechada. Isso não quer dizer que não tem aula e que professores e professoras não estejam trabalhando, pelo contrário, tem muito conteúdo sendo produzido, assim como esse. Entre outros, fizemos lives na semana passada falando sobre, semana retrasada falando sobre toda essa produção. A Cristina vai falar para nós, especialmente, ou um ponto importante, né, para a comunidade escolar, de materiais didáticos sobre a questão indígena. Então, nós vamos falar mais ou menos aqui, Dia do Índio, como é que surge, rapidamente, as questões indígenas tratadas no senso comum, tratadas na escola, tratadas nos materiais didáticos. Vamos falar também da lei que enseja, né, tanto o trabalho da Cristina quanto estes assuntos virem à tona com a necessidade que eles têm, com a importância fundamental que eles têm, que é uma lei recente, e depois vamos falar especificamente sobre a pesquisa da Cristina, e aí sim ela vai ter uma série de links aqui na descrição que ela mandou para nós. Então, antes de eu passar a palavra para ela, enquanto o pessoal ainda está chegando, só para a gente se localizar, no Dia do Índio, ele é decretado como lei no Brasil em 43 pelo Getúlio, né? Também sob influência ali dos indigenistas, como Rondon, que vai ser o grande professor do Darcy Ribeiro, que é um grande indigenista, ambos, né, são, mas também pelo reflexo do Congresso Indigenista, que aconteceu em 1940, o primeiro encontro de povos originários na América, para tratar justamente dessas questões, né, de tantos anos de colonização, exploração e genocídio. Isso aconteceu em 1940, e isso refletiu 3 anos depois com todo aquele plano, né, de desenvolvimento nacional do governo do Getúlio Vargas. As ideias são principalmente uma preservação da memória, uma reflexão crítica sobre essa relação tão violenta. Então tá, Cristina, vamos lá, fica à vontade para começar, e acho que essas questões aí de senso comum e de violência, elas são importantes e tocam fundo aí na tua iniciativa, né? Exato. Então, assim, mais uma vez, bom dia, tá? Para quem já estava chegando ali. Então, assim, um pouquinho, eu vou me apresentar um pouquinho, né, nessa caminhada que eu tenho como professora. Eu sou professora de História há 15 anos, somente da rede pública, então a gente sabe dessas dificuldades que nós viemos enfrentando já, e durante a pandemia isso não modificou. A escola está sempre atuando ali, buscando sobreviver realmente nesse contexto ali que nós nos encontramos. O dia de hoje, ele é muito importante para a gente refletir, para a gente pensar, e principalmente ali para uma frase que eu li hoje de manhã sobre os povos indígenas. O nosso espaço, enquanto professores, enquanto pesquisadores, não é dar voz, e sim dar ouvidos às populações indígenas.
Então, esse espaço que eu uso é justamente para que a gente conheça outras histórias e fuja dos estereótipos que a gente conhece, que a gente trabalhou, que a gente vivenciou também, se a gente olhar para a nossa caminhada enquanto aluno, o que a gente aprendeu sobre índios, né? Vamos colocar assim, entre aspas, o índio. A gente tem aquele estereótipo do indígena nu, que é uma visão romantizada, equivocada, vivendo preso ao passado, que ele tem que ficar isolado, longe do convívio social, longe das grandes cidades. E esse estereótipo, ele acaba se estendendo ao senso comum, às pessoas, aos nossos familiares, e também nos materiais didáticos que acabam reproduzindo cantos, imagens, figuras que não cabem mais nas populações indígenas que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, acaba sendo reproduzido ano a ano isso. Então, esse trabalho que eu fiz, ele é um pedacinho muito pequeno, numa tentativa realmente de trazer para a escola um pouquinho de materiais diferentes, a gente poder respirar, a gente poder olhar para coisas diferentes dos povos indígenas, além daquilo que a gente percebe engessado, congelado no passado. Então, a primeira coisa é a gente pensar na palavra índio, tá? Se a gente for pensar assim, índio, ela é uma denominação a um erro náutico, né? Então, Cristóvão Colombo queria chegar até as Índias, ele acabou chegando na América e acabou todo mundo entrando no mesmo bolo, todas as populações ali são índios. E, na verdade, cada índio pertence a uma etnia, pertence a um povo. A gente não pode pensar que todos os brancos são iguais, que todos os negros são iguais e que todos os índios são iguais. Então, essa palavra em si, ela já é um equívoco. E a gente pode deixar de usar ela. A gente pode pensar em povos indígenas, em comunidades indígenas, a gente pode pensar em nos referir ao indígena, que é uma opção que os próprios povos já usam como luta, como respeito, como identificação da diversidade que eles têm. Então, a gente pode começar a pensar o dia de hoje abrindo mão desse conceito ali que é carregado de preconceitos, de discriminação, de violência, como tu falou no início. Então, a gente pode começar por isso. E a gente pode começar isso nas séries iniciais, trabalhando o dia de hoje, já para que a gente não propague essa ideia. Então, um dos autores ali, um dos pesquisadores que coloca muito bem assim sobre esse conceito do que é o indígena é o Gerson dos Santos Luciano. Ele é indígena da etnia Baniwa. Então, é muito interessante utilizar realmente uma pessoa que pode realmente dar voz para esse tipo de conceito. Então, a partir daí que eu comecei a pensar a minha pesquisa. E justamente dessa incomodação que aquele estereótipo sempre reproduzido na escola. Mas aí eu pensava, pá, mas o que eu posso fazer? O que eu sei sobre povos indígenas para passar para os meus alunos? E aí, quando tu faz essa reflexão, tu percebe, pá, eu também não sei muita coisa. Eu também preciso aprender. Eu também preciso me reinventar para poder não propagar aquelas ideias que me incomodam. Então, esse estereótipo do indígena nu, preso ao passado, longe das grandes cidades, até tem um autor ali, a Freitas, que eu uso também, que ela coloca, no caso específico, que Porto Alegre é um não lugar para indígenas. Eles são invisibilizados, não só em Porto Alegre, mas em qualquer outra cidade, pequena, média, de grande porte, eles são invisibilizados. Então, é justamente essa proposta, é trazer os povos indígenas, as lutas, os desejos, a vivência para o presente. Eles são sujeitos históricos, eles têm a sua historicidade, eles têm a sua vivência, então a gente precisa conhecer isso. E aí,
a gente tem que usar o conceito de índio histórico, tá? Que é uma concepção mais recente que enfatiza essa historicidade. Tira, vamos colocar assim, o sequestro dos povos indígenas lá do passado. A gente tem que pensar também que nós passamos por transformações culturais, sociais, econômicas, as relações afetivas. Então, por que os povos indígenas também não iam vivenciar isso? Então, a gente não pode pensar que eles vão ficar lá em 1500 presos. Então, a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente e fugir desses materiais didáticos que a gente tem ainda hoje. Para isso, é muito recente para nós, enquanto educadores, mas principalmente como professores de história, né, que é a Lei 11.645. Ela é de 2008. Ela acaba alterando uma lei um pouquinho antes, que é a 10.639 de 2003. Essa legislação, ela torna, tá, obrigatório o ensino do ensino e da cultura afro e da cultura afro-brasileira, dos povos afro-brasileiros. É um pouco curioso a gente pensar essa lei que torna obrigatória o ensino da nossa própria história, sabe? Então, começa a pensar, alguma coisa errada tem no nosso currículo também, que é preciso uma lei que obrigue o ensino do nosso próprio conhecimento do passado, dos nossos ancestrais. E ao buscar materiais sobre isso, a gente encontra muita coisa legal, muita coisa diferente, porém ainda tudo é muito pouco. É pouco alcance que ainda tem nas escolas, é pouco alcance que tem na formação de professores, é pouco o alcance que ainda tem para a gente encontrar materiais em livros didáticos, por exemplo, que é um suporte para o professor. Então, cabe a nós elaborar esses materiais, buscar esses materiais aonde a gente possa encontrar, olhar para o lado e perceber que os povos indígenas eles estão muito mais próximos do que a gente imagina, do que eles estão longe, lá numa floresta. Hoje em dia isso já não cabe mais, isso já não é mais possível, tá? Então, a partir disso, de todas essas incomodações, assim, essas reflexões, é que eu comecei a pensar o meu trabalho de pesquisa. O meu trabalho de pesquisa, ele foi feito a partir do mestrado profissional, Profhistória, oferecido pela URGS e em outras 20 instituições federais também, e ele é voltado para professores. Então, é justamente para capacitar nossos colegas de trabalho, para que a gente possa melhorar o nosso ensino. Então, é muito bom quando a gente tem esse tipo de incentivo. Todo o material, todas as pesquisas do Profhistória, elas são voltadas para o ensino. Então, a gente tem que ter um retorno para a educação. Então, eu pensava, como que essas minhas reflexões com autores, com pesquisadores, podem se tornar realmente alguma coisa concreta para a escola e relevante. Então, eu fui juntando as pecinhas, assim, daqueles incômodos e cheguei a uma notícia, tá? Na cidade de Porto Alegre, tá? Como o professor André falou, eu sou de Vacaria, eu sou do interior aqui do Rio Grande do Sul, da Serra. Conhecia Porto Alegre de passagem, aos poucos eu fui conhecendo mais a cidade enquanto eu estava vivendo aí. Me chamou muito a atenção sobre uma notícia que falava sobre a retomada Guarani na Ponta do Arado. A Ponta do Arado, ela é parte de um bairro super antigo de Porto Alegre, o Belém Novo. Antigo Belém Velho, se estendeu, e agora ao Belém Novo. E essa população, ela estava reivindicando uma área. E, claro, haviam resistências para a permanência da população indígena naquela área. Como a gente sabe, a gente não quer ver povos indígenas. Eles não têm que aparecer, eles são incômodos, eles estão ocupando um lugar, eles estão invadindo, eles estão sempre, de alguma forma, destoando
do nosso normal. Então, isso me chamou muito a atenção. Eu pesquisei um pouquinho para conhecer um pouco sobre esse grupo, sobre essa comunidade que estava se deslocando. Aí eu conheci mais características ali, eles eram da etnia Mbiá-Guarani, que faz parte, se a gente for olhar, for conhecer um pouquinho os povos que existem aqui no Brasil também, a gente não pode colocar todos no mesmo bolo, tá? Então, a população guarani, ela vive sobretudo na região sul, sudeste, chegando até ali o estado do Mato Grosso do Sul. Também ocupa países ali como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Então, ela é uma comunidade que abrangeu também uma área muito significativa. E uma das características desse povo é o caminhar, tá? É o deslocamento que está relacionado à sua cosmologia também. Então, quando a gente pensa, eles são nômades? Não. A relação do caminhar, das caminhadas guarani, não tem relação com o nomadismo. Ela tem muito mais a ver com uma busca religiosa, com uma busca espiritual. A gente pode colocar assim. Então, o que motiva até hoje essas caminhadas guaranis é isso. E para nós, não índios, isso é muito complicado de entender. A gente cria a nossa casinha e quer ficar lá para sempre. A gente só vai mudar se existir uma necessidade muito grande. Então, a gente não consegue compreender. E é justamente isso que a gente tem que buscar no dia de hoje. Abrir um pouco mais a mente, abrir um pouco mais os nossos conceitos para acolher povos tão diferentes. Então, essa caminhada do... Isso, obrigada. Ele já pode ir mostrando ali que eu vou conversando um pouquinho sobre as atividades. Eu coloquei aqui, Cristina, o mapa ali da Ponta Dourado, né? A gente pode explicar em seguida, agora que a gente entra nas atividades. Eu vou passar pelos comentários, porque tem algumas perguntas, pode ser? Sim, claro, a gente pode. E aí, vamos fazer uma... daí a gente retoma especificamente no objeto, né? No caso da tua pesquisa. Deixa eu ver aqui do começo. Enquanto eu leio os comentários, nós estamos aqui com a professora Cristina Turra Pires, ela é professora de História, e ela está falando sobre o mestrado profissional sobre ensino de História, que é o caso da retomada Guarani na Ponta Dourado, para quem chegou agora, né, ou para quem vai pegar o vídeo no meio, e em função das comemorações ou preocupações, reflexões críticas em relação ao Dia do Índio, comemorado hoje. Então, está aqui a professora Carmen, que é a professora de História, nossa colega, dando bom dia, a Lisiane, nossa professora de Matemática, nossa vice-diretora, obrigada pela presença, ansiosa pela aula, ela estava dizendo lá no começo, a professora Carol, nossa professora de Artes, coordenadora cultural e responsável técnica por tudo que está aqui, né, se a gente está aqui é pela iniciativa dela, disso ficamos muito contentes com o aceite da nossa convidada em contribuir conosco compartilhando um pouco do seu estudo, isso demonstra compromisso com a educação pública, gratidão. A Alexandra Borba diz importantíssima reflexão para hoje, a Magda, nossa colega querida, também dá bom dia, a Magda fala ali, quando tu falava, Cristina, de índios e índios históricos, que tu trouxe o conceito, a Magda citou povos originários. Sim, perfeito, perfeito. A Natália Schroeder, bom dia, muito boa temática, nossa colega também de Educação Física. Letícia Brum, bom dia, ótima abordagem. A Bruna, nossa querida colega de Língua Inglesa e do SOI também, importante reflexão que deve ser levada para a escola. Mariane Wilson Michels, muito boa reflexão. A Elane, nossa colega de Geografia também do SOI, bom dia, importante observação sobre os materiais didáticos estereotipados que reproduzem erros presentes na nossa formação. Um comentário aqui da própria escola, o currículo ainda é eurocentrado, por isso é tão importante a educação decolonial, que tu fala bastante desse termo na tua pesquisa, né, Cristina? A Sora Karen, professora de História, diz de novo, a população indígena que foi exterminada ao longo de nossa história e continua tendo que lutar pelos seus direitos. Mili SQN, acho que é um apelido, diz, muito legal sua fala, Cristina.
A Sora Josi, nossa colega de história também, coordenadora pedagógica, lindo estudo, importante a ideia de dar ouvidos a comunidades indígenas, ouvir é um ato de respeito. Ana Lúcia Cioto de Souza, parabéns, professora Cristina. Glória Turra Pires, muito legal. Letícia Brum, interessante o produto, entre aspas, da Cris, que está disponível na web, então o acesso é fácil para estudantes estudarem e para professores pesquisarem também. Aqui na descrição da nossa conversa tem uma série de links que a Cristina mandou também. Muito obrigado, gente, por todos que estão aqui, todos e todas. Então, Cristina, tá aí o mapa, e como é que tu chegou aí, e aí as atividades didáticas? Exato. Então, assim, eu queria produzir um material para a escola. Foi produzido um material, um conjunto, um portfólio de atividades com 8 tópicos. E a ideia é que eles sejam trabalhados ao longo de todo o ano. E não somente no dia de hoje, não somente na semana de hoje, para a gente poder pensar. Então, a gente tem ali uma série de tópicos que podem ser utilizados por professores de Porto Alegre, de Vacaria, de qualquer parte do Brasil, que é um estudo de caso, e é importante falar. A retomada da ponta do arado, ela ainda está acontecendo. Ainda há diversas questões que não foram resolvidas, questões judiciais, questões legais que ainda estão em aberto. Mas assim, eu começo pensando assim, quem são os Guarani que habitam Porto Alegre? Então, a gente tem hoje um dado, tá? O censo a gente tem, está desatualizado, mas esses dados eles são de 2001, que a comunidade Imbiá Guarani, no Rio Grande do Sul, é de mais ou menos 2.000 pessoas, tá? Vivendo em 35 localidades. E em Porto Alegre são 37 famílias. No caso da região ali da Ponta do Arado, a gente tem de 10 a 15 famílias que estão ocupando, tá? No total, em Porto Alegre, isso dá mais ou menos 379 pessoas. Como eu disse, é um número desatualizado. Eu acredito que esse número aumentou, que até uma parte da minha pesquisa para chegar nessas atividades foi uma sondagem com a população indígena de como ela cresceu nos últimos anos. Esse portfólio de atividades, ele começa justamente pensando quem são os Guarani que estão em Porto Alegre, onde estão as aldeias da cidade de Porto Alegre, para a gente poder conhecer essa comunidade que sai da aldeia Cantagalo, na região de Viamão, buscando justamente uma área mais confortável, uma área mais segura, uma área para poder viver, e eles buscam a área da Ponta do Arado, tá? Uma parte do trabalho também, que é antes ali que ele estava mostrando o mapa, é onde se localiza a Ponta do Arado. É uma região de natureza exuberante. Ela tem um histórico também que ela já pertenceu a um grande empresário da comunicação, a Fazenda da Ponta do Arado, e hoje ela está num impasse judicial. Tá? Isso são aproximadamente 400 hectares na região ali que está nesse impasse. A busca da população, da comunidade, é uma pequena parte disso, para que eles possam realmente viver a sua forma de vida, a gente pode pensar assim, tá? E por que é chamado de retomada? Na quarta parte das atividades ali também é abordado sobre sítios arqueológicos na região da Ponta do Arado. E já há indícios, tá, desde 2001, que foram encontrados vestígios, tá, de povos indígenas, principalmente da etnia Guarani. Então, significa que eles estão voltando para essa área só porque em algum momento eles já viveram? Não, tá? Na verdade, não. Mas isso prova, tá, que a gente tem povos indígenas que vivem, que viveram, tá, em muito mais lugares do que a gente pode imaginar, do que a gente conhece. Exatamente saindo daquela coisa que eles estão longe, que eles estão afastados de nós. Então, é uma busca, tá? Para a retomada. Uma outra parte das atividades, tá, é em busca da Terra Sem Mares, que é uma parte da mitologia guarani que fala justamente sobre isso, tá? Sobre buscar uma área idílica onde eles pudessem viver
em paz. Tá? Então, por isso que eles estão sempre buscando essa nova terra, a gente pode colocar assim. Tá? E a parte final, o sexto, sétimo e oitavo tópicos, fala mais sobre a ponta do arado e sobre essas disputas que estão ocorrendo. Então, como que ocorreu a retomada em si, a movimentação para a ocupação da área, como que os artigos de comunicação trabalharam sobre isso, tá? Como está a ponta do arado hoje. Então, são notícias que eu utilizei para trabalhar, que até podem ser reatualizadas, a gente pode pensar hoje, tá? E porque, como eu disse, ainda estão abertas as questões, e a última parte, tá, é sobre a preservação, que é onde a gente convida os alunos a deixar uma mensagem para a população que está vivendo ali, para a população, o que eles podem fazer, tá? A gente sabe que há várias iniciativas na internet, no YouTube, no Facebook também, da retomada Guarani também, que eles procuram realmente se afirmar, que eles procuram informar a população de como isso está acontecendo. Então, até o momento, há uma liminar que permite que a comunidade indígena fique ali, porque a área da Ponta do Arado, ela está em disputa porque uma grande imobiliária, um grande conjunto imobiliário pretende construir uma área de conjuntos residenciais de luxo. Tá? Então, isso vai ter um impacto ambiental muito significativo também na área e não vai ter nenhum retorno financeiro, como é a grande justificativa dos grupos interessados nisso. Então, esse é o impasse. Então, isso é uma característica para a gente pensar. Nós ainda não saímos daquele conflito inicial de ocupação, de violação dos direitos indígenas do momento da ocupação do Brasil. A gente ainda revive e ressignifica isso de uma forma diferente. Então, esse movimento que está acontecendo na Ponta do Arado, ele ainda traz muito para a gente pensar. Os povos indígenas têm que lutar pelos seus direitos ainda. Então, não é uma coisa que se encerrou, que acabou. O Dia do Índio, ele não encerra, ele traz muito mais para a gente discutir, para a gente pensar, para a gente conhecer, do que realmente só dizer para o meu aluno, hoje é dia do índio, o índio faz isso, o dia faz aquilo. Não, tá? É para a gente conhecer. Como eu disse para vocês, é uma pequena parte do que a gente pode fazer para colocar. E esse material ele pode ser trabalhado ao longo do ano todo, adaptado em todas as séries do ensino fundamental e até do médio também. Perfeito, excelente. Eu vou falando ali. Tá ótimo, porque é muito material, é muito importante, são mais de 500 anos de violência pura, né, Cristina? Então a gente tem que falar, imagina quantos anos a gente vai ter que falar sobre isso ainda. Muito importante tu citar a lei 2008, né, que reforça a lei de 2013, e também a questão que um mínimo de reconhecimento aos povos originários a gente tem a partir somente da Constituição de 88, né, que nós temos aquela parte. São reconhecidos. Exatamente, né. E nós temos aquele vídeo do Krenak, tu colocou até uma reportagem aqui, um link, que cita esse vídeo do Krenak, que é o convidado do Roda Viva hoje. Poderia ser convidado de outros programas, mas tudo bem, né? Ficaremos minimamente satisfeitos mesmo com o Roda Viva, hoje a partir das 10 da noite. E ali em 88 que tem esse reconhecimento, então, 88 foi ontem, né? Para a dizimação desses povos há mais de 500 anos. A gente recém está começando. E agora tivemos uma caída vertiginosa, de novo, né, com o incentivo governamental, inclusive, ao garimpo, e de novo, né, a volta de assassinatos de indígenas à luz do dia, e ambientalistas, né, o Ministério do Meio Ambiente nem vale a pena citar. Eu vou ler alguns comentários e a gente encaminha o final, porque passou voando essa meia hora, né? Sim. A Letícia Brum diz: a pesquisa da crise é de vital importância nos temas sensíveis relacionados aos direitos humanos. É uma pesquisa muito ampla. E a Rosane
Paim Rosseto, nossa colega de matemática, que importante essa fala, o índio tem que lutar sempre pela sua terra, continuam sendo explorados e extorquidos de seus direitos, excelente. A Patrícia, nossa colega também, diz, parabéns pela sua pesquisa e pelo resultado dela, um ótimo material para se trabalhar durante o ano letivo. Então, o material da Cristina está disponível. Eu não sei se está disponível online, esse que eu passei aqui, Cristina. Sim, Tá. isso que eu ia falar também. Eu transformei todo esse portfólio em um blog para facilitar o acesso, ainda mais nesse momento que a gente está trabalhando somente pelo virtual com os nossos alunos. Então, depois eu vou passar o link, você pode colocar na descrição do tá, para trabalhar também. E, assim, esse trabalho é para nós da educação pública, né? Então, ele é um material para que todo mundo possa aproveitar, reaproveitar, ressignificar, reinterpretar mesmo. Legal. O Luiz está dizendo aqui, nosso colega também de História, trabalha muito essas questões. Junto com o Luiz, nós fazemos visitas, tem a Semana Cultural na aldeia Pindó Mirim, então faz alguns anos que nós vamos lá, todo ano, levamos estudantes nossos, e é incrível, assim, emocionante a quantidade deles que, ao chegar lá, imediatamente se reconhecem, assim, incrível. E a Mariane diz, parabéns, professora Cristina. Só tem tanta coisa importante que tu falou, mas a invisibilidade, né? Porto Alegre é uma cidade que não enxerga os índios, e quando enxerga no centro, reclama que eles estão sentados no chão e não cuidam das suas crianças, sem ter o menor entendimento do que aquilo significa, né? E a especulação imobiliária, que quando o capitalismo vira unicamente financeiro, ele assola a todos nós. Imagina esses povos dizimados há 500 anos. Cristina, é incrível tudo que tu mencionou aqui. Quem dera a gente possa alargar essas conversas, né, de algum modo. O material está aí disponível, além dos vários links que tu mandou, todos excelentes, né? Tem materiais didáticos nos links que tu mandou também. Então, pena que passou tão rápido, mas muito obrigado e deixa o teu recado final. Eu quero agradecer novamente a escola, em especial a professora Carol e o professor André, com quem eu tive mais contato. Fiquei muito feliz com o convite da escola, de saber que a nossa pesquisa, ela chega realmente onde tem que chegar, que é na escola pública, que são dos nossos alunos, que são dos nossos colegas. Eu me coloco à disposição da escola, de todos os colegas ali, para a gente continuar esse bate-papo, para a gente continuar essa reflexão, para a gente continuar pensando realmente que o Dia do Índio não é só hoje, que a gente tem que realmente pensar e dar ouvidos realmente à nossa ancestralidade. Excelente, essa ancestralidade é uma das palavras-chave. Para terminar, eu vou colocar só aqui para nós uma imagem do filme que estreou ontem. É um filme do Luiz Bolognese, um cineasta muito preocupado com essas questões. Recente tinha feito o Ex-Pajé, a história de um pajé que veio para a cidade grande. E ontem estreou no festival É Tudo Verdade. Deixa eu ver se eu consigo a foto aqui. Tentar aumentar ela. Festival É Tudo Verdade, A Última Floresta se chama, e ele termina com algumas frases, entre elas tem essa aqui, ó. Em 2019, com a entrada do novo presidente, mais de 20 mil garimpeiros voltaram a invadir o território Yanomami, território do Davi Copenala, né, uma liderança tão importante quanto Ailton Krenak, derrubando a floresta, envenenando os rios com mercúrio e trazendo a Covid-19 para as aldeias. Em vez de cumprir a Constituição e proteger os índios, o novo governo tenta legalizar a invasão das terras indígenas por garimpeiros. Então, é um pouco disso também que a gente, por força... A gente termina nem tão bem assim, né? A gente termina sempre pensando isso, e esse movimento, né, da retomada do garimpo, a gente não tem noção do impacto que isso vai ter nos próximos anos. A gente não tem noção. Justamente, por isso que o teu trabalho é tão fundamental, tão importante, e a gente te deseja muitas energias para tu continuar nessa luta. O Marco Melo, grande colega de história também, que está sempre na luta. Cheguei um pouco atrasado, mas certo de que seria um ótimo encontro. Não me enganei, muito necessário o relato da Cristina. Salve, André e a galera do Carmo. É isso aí, os professores também. Muito obrigada. Sem parar. Cristina, muita saúde, muita sorte, a gente volta a conversar. Um abraço forte. Muito obrigada, continuem se cuidando e fiquem bem. Valeu, gente. Amanhã
Nós temos aqui a conversa com a Amanda Oliveira, o trabalho é Povos Indígenas e Ditadura de Segurança Nacional no Cone Sul, o caso dos Caigangue no Rio Grande do Sul. Então, valeu, gente. Até amanhã.